assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Cássio Soares, do PSD, líder do Bloco Independente da Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, muito bom dia, Thalita, todos os ouvintes da Rádio Super. É uma satisfação falar com vocês novamente. Prazer é nosso, deputado. Para começar, até a legislatura passada nós tínhamos 2 blocos independentes na Assembleia Legislativa. Essa situação mudou um pouco nessa legislatura. O senhor é líder do Bloco Independente. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco o que muda nessa nova conformação, ou continua mais ou menos as mesmas coisas, ou continuam as mesmas coisas, já que os 2 blocos independentes que existiam na legislatura anterior, eles compartilhavam de muitos pontos de vista. Exatamente, Rodrigo. A única coisa que fizemos foi unificar 2 blocos que já tinham uma atuação independente na Assembleia Legislativa em relação ao governo do Estado. Votamos projetos importantes para o Estado naquilo que concordamos e também divergimos das questões que não pensamos ser o melhor para Minas Gerais. E a ideia de unificar esses 2 blocos foi termos maior força e também uma proporcionalidade maior na distribuição das comissões e na proporção de votações que nós teremos na casa nesse próximo ano e talvez até nos 2 últimos anos da legislatura. Mas sempre com o mesmo pensamento de responsabilidade, levando em conta a situação dramática que vive Minas Gerais na questão orçamentária, financeira, e sempre colaborando com o governo. Ainda que divergindo, eu penso que divergência em certos momentos, apontando erros, é também uma forma de colaborar com o nosso governo do Estado. Pois é, deputado, falando exatamente sobre essas divergências, né, entre a Assembleia, alguns deputados e o governo, eu queria perguntar para o senhor em relação o trato com o governo de Minas. A gente viu aí na semana passada, muito por causa da CPI dos fura-filas, o presidente da Casa, Agostinho Patrus, falando inclusive que o governo, o governador Romeu Zema, deveria entender que quando se faz uma CPI, que quando se cobra do governo, está ajudando o Estado e não criticando e não mostrando ali os pontos fracos. Queria que o senhor falasse sobre isso, assim, como que essa relação tem se dado neste 2021, uma vez que a gente já ouviu diversos deputados aqui no Café com Política, antes mesmo da pandemia, que falavam que o principal desafio era ter uma boa relação com o governo. Ainda aqueles da oposição, mas também alguns que compõem aí a base e que admitiam que tinha essa falta de relação. Bem, Thalita, nós insistimos no bom trato com o governo. Afinal, nós praticamos a política mineira, a política do diálogo, a política do entendimento a todo momento. Mas, infelizmente, nós entendemos que o governo ele foi vitorioso nas eleições passadas, negando a política, surfando em cima de uma crise moral que a política estava passando, e foi bem sucedido. E acho que ele confundiu as coisas e está levando adiante um pouco o mandato dentro dessa negação da política também. Eu lamento muito. Foi o que aconteceu com o ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo, que foi dentro da Assembleia, em flagrante desrespeito à fila de vacinação da Covid-19, que nós estamos trabalhando aí a imunização da população mineira, e em outros momentos também, de igual modo, nós percebemos que integrantes do governo não acham que a política seja um caminho adequado para se conquistar as soluções que a população mineira precisa e necessita. Eu prefiro acreditar que a política ela é uma arte milenar, talvez, e nós devemos praticar da melhor maneira possível, tirando dela o que se há de melhor, dando resultados à população. Nós temos um Estado que entregou políticos aí que eram defensores do bom diálogo, da prática da boa política, e assim acho que nós devemos seguir, sempre com esse mesmo pensamento. Mas o negacionismo da boa política praticado pelo governo, infelizmente, ainda acontece de certo modo. Tem algumas pessoas ali que têm uma habilidade um tanto maior, tem um entusiasmo um tanto maior, mas isso é um grande problema para o avanço dos projetos, das políticas que o Estado pretende, o que o governo do Estado pretende avançar.
Deixa eu fazer só uma correção, que na primeira pergunta que eu fiz ao deputado Cássio Soares, eu falava de legislaturas diferentes. Na verdade, a mudança que houve nos blocos foi dentro da mesma legislatura, né, deputado? Só que na primeira metade para a segunda metade. Exatamente. Então ficou uma coisa meio confusa nessa primeira pergunta, mas é bom fazer esse reconhecimento do erro aqui, de que é a mesma legislatura, porém, a cada 2 anos pode se mudar a conformação das coisas na Assembleia Legislativa, e foi isso que aconteceu em relação aos blocos independentes. Feito esse desagravo aqui, deputado, vamos prosseguir com o nosso bate-papo. A Thalita tocou nesse ponto da CPI dos fura-filas, que acho que é uma prioridade que se torna para a Assembleia a partir de agora, em meio também às políticas de combate à pandemia. Eu pergunto para o senhor, a gente notou, inclusive, deputados até da base de governo sendo absolutamente críticos ao que aconteceu na Secretaria de Estado de Saúde. O senhor diria que essa CPI vai transcorrer sem dificuldades na Assembleia? Quer dizer, nós não vamos ter tentativas de obstrução, de dificultação dos trabalhos por parte até mesmo da base de governo, diante da gravidade do que se percebeu na Secretaria de Saúde? Bem, Rodrigo, não acredito nisso não. É um assunto muito sério e não penso que tenha qualquer parlamentar dentre os 77 que tenha essa intenção de obstruir um trabalho tão sério quanto está sendo e será, sem sombra de dúvida, o trabalho da CPI do fura-fila. Nós estamos lidando com situações de extrema relevância, né? Furar filas dentro de uma pandemia, com a vacinação, e passar pessoas que não deveriam estar sendo vacinadas nesse momento na frente, é muito grave, é muito sério. Então nós estaremos vigilantes. E aí, fazendo uma junção com a sua primeira pergunta, dentro da proporcionalidade do nosso bloco, Minas são muitas, que temos 39 parlamentares, dos 7 integrantes da CPI nós indicamos 4, nós temos maioria. Então eu acho que nós conseguimos prevalecer o bom senso, mas é óbvio, vamos contar também com o bom senso do indicado da oposição e dos 2 indicados por parte do governo também. Deputado, nós temos aí, para além da pandemia, algumas prioridades que estão sendo discutidas pelo governo, como, por exemplo, o Rodoanel Metropolitano, né? Que vai ser idealizado aí, realizado com a verba do acordo entre Vale e o governo de Minas pela tragédia da mineradora lá em Brumadinho. Eu queria perguntar para o senhor como é que estão os trabalhos, se o senhor tem acompanhado alguns municípios da região metropolitana que vão ser diretamente atingidos, como Betim, Contagem, por exemplo, já falaram sobre a falta de diálogo do governo, e essas discussões elas estão sendo cada vez mais constantes. O senhor tem acompanhado, a Assembleia tem acompanhado isso mais de perto? Sim, Thalita, nós estamos acompanhando bem de perto o projeto de orçamento, de alteração do orçamento para que parte dessa obra possa acontecer, está na Assembleia. Nós estamos constatando que a questão do Rodoanel já não é sem tempo, considerando os prejuízos que nós temos no trânsito em Belo Horizonte, na região metropolitana, no anel metropolitano. Então, é mais do que necessário que a gente possa sair do lugar, que o projeto possa ser concluído, que as obras possam ser iniciadas, que os municípios da região metropolitana possam ser bem atendidos e, principalmente, para serem bem atendidos, eles precisam ser ouvidos. Em tese, em alguns momentos, o município sabe onde seu calo aperta e onde que o trânsito, o traçado do Rodoanel possa ser mais adequado ao passar por esses municípios. Então, creio que audiências públicas devam acontecer, devam ser necessárias. Eu sei que a CEINFRA já está fazendo a audição, né, ouvindo as pessoas interessadas, e isso é o que nós esperamos, que depois de muito diálogo possamos chegar num consentimento, num consenso, e que o projeto possa avançar mais rapidamente, porque já estamos esperando por muito tempo. Quanto passar esse momento de pandemia, nós sabemos que outra prioridade do Estado é a questão do regime de recuperação fiscal. Na verdade, outras prioridades, deputado. O regime de recuperação fiscal e também a questão das privatizações, que são sempre amplamente defendidas pelo governador Romeu Zema e pelo primeiro escalão dele. O Bloco Independente já tem um posicionamento em relação a esses assuntos que são polêmicos e muito importantes? Bem, Rodrigo, nós não temos questão fechada no momento, não sabemos nem em quais condições o governo vai propor essas privatizações. O regime de recuperação fiscal, da forma com que chegou novamente na Assembleia,
atende muito melhor ao Estado de Minas Gerais. Temos uma tendência de aprová-lo tão logo ele seja colocado em apreciação de plenário. E quanto às privatizações, até agora nós não tivemos nenhum tipo de diálogo e conversa, a não ser sobre a Codemig tempos atrás. Antes de início da pandemia, nós tivemos reuniões com o secretário de Planejamento, secretário de Fazenda, que nos expuseram ali algumas situações, como poderia acontecer, mas me parece que de lá para cá muita coisa mudou. Mas, referente às demais empresas, nós não tivemos ainda nenhum tipo de contato, nenhum tipo de reunião para tratar desses assuntos. Não sabemos sequer quais as modalidades que o governo está pretendendo propor essas privatizações. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado, deputado? Vamos lá, Rodrigo. Para começar, governo Zema. Esforçado. O governo Zema na pandemia. A reboque do governo federal. CPI dos fura-filas. Extremamente necessária. Onda roxa em Minas. Também necessária. Privatizações pretendidas pelo governo do estado. Duvidosas. Relações do governo com a Assembleia Legislativa evoluíram até que ponto? Poderia ser muito melhor. Deputado estadual Cássio Soares, do PSD, líder do Bloco Independente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conversando com a gente aqui no Café com Política mais uma vez. Deputado, muito obrigado pela sua participação, prazer falar com o senhor mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço, Rodrigo, Thalita, é uma satisfação, estarei sempre às ordens da Rádio Super. Muito obrigado.